Bem-vindo ao nosso programa. Hoje, novamente estamos aqui na nossa plateia e no dia de hoje vou te contar algumas cenas que tiveram acontecido no mundo. Como nós dissemos em latim, nil novi sub sole, rien de nouveau sous le soleil, ça c'est que nous disons en français, rien de nouveau sous le soleil, que não existe nada, uma coisa nova debaixo do sol, como nós dissemos em português. Vou lhe contar algumas cenas que já tiveram acontecido no mundo e a razão pela qual vou dizendo que todas as coisas que já tiveram acontecido anteriormente no mundo são coisas que tornam a voltar. E se porventura nós não prestarmos devidamente uma atenção, uma cautela máxima, são coisas que acontecerão de forma pior contra a humanidade ou contra as nossas vidas. Mas se nós tivermos uma cautela, podemos acalmar esse tipo de situações. Vou lhe contar que no dia 28 de julho de 1914 aconteceu a Primeira Guerra Mundial. E essa Guerra Mundial começou no dia 28 de julho de 1914 e terminou até no dia 11 de novembro de 1918. E uma guerra que foi devastadora, assustadora, e uma guerra que dizimou muitas pessoas, que matou muitas pessoas, mas porém houve também os sobreviventes. Na mesma forma de ideia que não vou cortando o raciocínio, é também a mesma cena que aconteceu numa outra fase, que no dia 1 de setembro de 1939 até no dia 2 de setembro de 1945, aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Como no princípio tivera dito que nil novi sub sole, é a razão pela qual já havia dito que rien de nouveau sous le soleil, nada de novo debaixo do sol, aconteceu também a Segunda Guerra Mundial, porque não havia uma grande cautela tomada pelos homens ou pela humanidade para evitarmos a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial causou mais tantas vítimas, muitas pessoas ou milhões de pessoas morreram. Mas porém, havia também sobreviventes. E vou lhe contar mais que como o mundo não teve ainda mais aquela cautela, aconteceu mais uma situação pior no mundo. Mas dessa forma não aconteceu por via de armas sonoras, mas aconteceu pelas armas silenciosas. E essa arma silenciosa que nós vamos chamar de Covid-19 ou coronavírus. Em 2019 nós vimos a grande pandemia e coronavírus, que dizimou, que matou ainda milhões de pessoas. Nós dissemos que coronavírus foi decretado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, no dia 11 de março de 2020, e a OMS, Organização Mundial da Saúde, decretou o fim de coronavírus no dia 5 de março de 2023. Mas, para além disso, havia tantas pessoas que faleceram e também havia sobreviventes. Eu vou lhe dizer que você que está assistindo esse vídeo nesse momento, você é um sobrevivente de coronavírus. Para dizer que, apesar de toda a situação difícil, existe sempre sobrevivente, enquanto que Deus te colocar mão. Quer dizer que como você é sobrevivente, você sobreviveu dessa pandemia, Deus te colocou a mão. Mas vamos chamar mais atenção aos nossos políticos para que não aconteça mais uma outra pandemia ou a Terceira Guerra Mundial, porque já estamos a ver a situação que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Estamos a ver a situação que está acontecendo entre os Estados Unidos da América e Irã. E estamos a ver também na mesma ótica de ideia a situação que está acontecendo entre a China e Taiwan. E a razão pela qual nós chamamos aos nossos políticos para que tenham calma, para que procuram sempre sentar à volta de uma mesa de negociações para evitar essas situações que podem vir a ser uma vez mais devastadora no mundo. E também lançamos um apelo a todos aqueles que são cristãos ou a todos aqueles que são filhos de Deus
para que orássemos bastante para que a situação do gênero não venha a acontecer. Porque a paz ou a nossa paz depende da terra onde que nós estamos a viver. Enquanto que a terra ou o mundo onde que estamos a viver estiver em paz, todos nós ou toda a humanidade estará em paz. E a razão pela qual digo que havemos de prestar muita atenção, evitemos conflitos à toa para que não haja situações alarmantes. E essa aqui é a mensagem que eu tinha. Estamos juntos. Até breve.